Recentemente, vários jogos chineses começaram a aparecer e esses jogos são no mínimo polêmicos. Por conhecer todo o histórico da China, sempre existe um pé atrás. Mas agora, eles não querem publicar jogos terceirizados ou então criar jogos apenas para mobile? As desenvolvedoras chinesas agora querem fazer parte da fatia de produção direta de jogos. E para isso, eles vão arriscar serem os principais jogos do ano. Mas será que eles vão realmente conseguir sair do gênero mobile e entregarem grandes AAAs? E não apenas a China, mas agora todo o Sudeste Asiático e a Península Coreana também. Quando se pensa em mercado produtor de jogos, dois grandes países vêm à mente: Japão e Estados Unidos da América. Os dois principais países com soft power cultural. Claro que existem outras empresas de variados países. A CD Projekt Red, polonesa, ou uma Ubisoft, francesa, que demonstram o poder que os europeus têm em apresentar bons jogos. Apesar que Bom e Ubisoft são meio complicados, mas eles já foram bons. Com a busca da distribuição cultural que a China procura ter nos últimos anos, para não ter a história contada apenas pelo lado americano ou aliados, a China começou a distribuir os primeiros dedos nas publicações de jogos, utilizando empresas chinesas para distribuir os games de outros países, mas dentro da própria China. Posteriormente, eles mesmos produzindo jogos e entregando para o mundo inteiro, mas até então apenas mobile, eu nunca sei qual que é o certo. A grande polêmica companhia Tencent, a terceira maior empresa no ramo de jogos, ganhou esse espaço entregando jogos mobile, mas que, por mais que os jogos de celulares possam ter um número maior de consumidores, mas ainda assim são jogos mais simples, que não entregam todas as histórias que o povo chinês querem oferecer, e mesmo dessa maneira mais simples, os jogos eram vendidos pelos chineses por conta dos celulares. Mas os enredos de grandes jogos eram contados pelos americanos e pelos japoneses, e com isso, a China percebeu que deveria apostar em grandes produções para consoles. Genshin Impact deu os primeiros testes para jogos que não são apenas mobile, e mesmo sendo o primeiro, deu mais do que certo, e isso que agora eles precisam utilizar todo esse dinheiro conquistado com jogos mobile para poder entregar as histórias deles. Então, o grande jogo a apresentar todo esse potencial chinês chega com Black Myth. Wukong. O jogo utiliza a grande história de Jornada ao Oeste, que, junto com a Arte da Guerra, são uma das principais obras da literatura chinesa, para poder criar a base da sua narrativa. O jogo demonstra um gráfico absurdamente bonito, em detalhes que até então eram vistos como desnecessários, como a pelagem ou penugem de animais, não apenas fatores de detalhamento de vegetação no cenário, e não que eles ignorem isso também, já que todo o cenário, principalmente a vegetação que está nesses cenários, parece absurdamente lindo, tendo locais que chegam a brilhar os olhos de tão bonitos, e colocando um gameplay cheio de piruetas dentro de um beat'em up bonitão. Mas aí o primeiro game até tem essa felicidade, mas o que começa a aparecer depois dele já é um tom de coisas extremamente bonitas e genéricas estão por vir. Black Myth: Wukong deu inicialmente um tom que o jogo tinha muito a evoluir ainda. Os próprios desenvolvedores mostraram vários bugs de pré-produção, mas por conta dele já trouxeram outros jogos chineses à luz do dia, e jogos esses utilizando quase as mesmas premissas. Lost Soul Inside parece ser um jogo com ideias bem divertidas, como mecânicas de criação de chão utilizando um ser bio-nanotecnológico, sei lá, com vários cenários com mix futurístico e com vegetação super saturada. Até aí ótimo, parece ser um grande game, mas quando o jogo cai no chão de verdade é que a queda vem. O game parece muito com Final Fantasy XV, jogo esse que mesmo eu sendo fã da saga não tive nem o saco de zerar. Para Lost Soul Inside utiliza as mesmas ideias de espada voando de um lado para o outro cheio de teleporte, mas perceba que os sistemas de beat'em up de Black Myth e Lost Soul Inside são bem parecidos. Utilizando a comparação de jogos com equipamentos pegando fogo, os dois são idênticos. Ou então a apresentação dos cenários de chefes que são uma arena redonda, e só isso se repetindo diversas vezes. Compare com Metal Gear Solid 3, em que o cenário final é um dos cenários mais complexos de todos os jogos. Mesmo sendo um campo com flores brancas, traz uma sutileza nunca antes vista, e que depois vários outros jogos tentam replicar. Enquanto isso, jogos chineses são apenas uma arena redonda com alguma coisa de fundo. E daí, passando para outro jogo, chegamos em Honor of Kings World, e agora com a polêmica empresa Tencent. A Tencent se tornou uma das maiores empresas dos nomes dos jogos do mundo, mesmo quase ninguém conhecendo. Quando você pensa em jogos, Sony, Microsoft, Nintendo vem à sua mente, mas a verdade
verdade é que a Transcend já venceu a própria Nintendo como uma das maiores vendedoras de jogos, se tornando a terceira maior empresa nesse ramo. E com todo esse dinheiro adquirido, eles resolveram pegar os principais nomes da sua biblioteca, trocar o gênero MOBA e colocar um jogo de ação e aventura, e com isso nasce Honor of Kings World. E o jogo é literalmente isso, um MOBA com câmera de jogo de ação e aventura sem vontade nenhuma de ser um jogo, cheio de cores saturadas e brilho, e novamente cenários lindíssimos com uma renderização bem super saturada. Mas apenas isso. O game parece de novo mais um Final Fantasy XV, cheio de cores e faíscas e espadas voando, cheio de teletransporte, sem peso nenhum nos golpes, um feedback de hit horrível. Daí tu olha os cenários dos bosses de novo e apenas uma arena redonda com um chefe grande para você bater. Project Ragnarok é mais um da lista. Outro jogo extremamente colorido, cheio de faíscas, sem peso de feedback nos hits, com um monte de poder também colorido e com espada sendo teletransportada de um lado para o outro. Esse jogo não teve ainda tanta coisa sendo mostrada, mas claramente não vai fugir desse padrão. Parece que todos os jogos chineses estão copiando Final Fantasy XV e Black Myth Wukong, sem um mínimo de criatividade. Se você pegar todos os jogos citados e colocar o macaco de Myth Wukong, parece literalmente o mesmo jogo. Mesmo o Soulside sendo o melhorzinho deles, com um cenário mais futurista e com essa mecânica de chão que aparece, mas ele também utiliza vários elementos que todos os outros jogos estão copiando de Final Fantasy XV e Black Myth Wukong. Daí nós vamos para os vizinhos da China, Coreia do Sul, também começam a mostrar uma vontade maior de distribuir os próprios games. Lies of P foi o grande puxador, um game que utiliza a base bem parecida com Bloodborne e todos os jogos da From Software em geral, mas conseguiu criar um jogo diferente o suficiente para ter um excelente game. Um enredo bem divertido de acompanhar, com cenários que, mesmo não sendo os matos mais detalhados de todos, mas que são bons o suficiente para ser marcante. Mas aí entramos Stellar Blade, que utiliza essas bases de jogos que parecem com Final Fantasy XV para criar o mesmo game, com bichos genéricos e grandes para enfrentar. Mas pelo menos Stellar Blade tem fator nudez que ajuda a vender o game, já que o ótimo design da personagem principal tá fazendo a rapaziada que gosta de uma chucharia comprar o jogo, enquanto nem isso jogos chineses têm. Tirando Black Myth, que só é lembrado muito por ser o rei macaco da história do livro, mas em comparação os jogos chineses não têm a menor vontade de entender o que é ter um bom design. Os jogos do Sudeste Asiático seguem sendo bonitos e super bem renderizados, mas não demonstram um mínimo de individualidade artística. É como ver um quadro florido, não deixa de ser bonito, mas se torna completamente esquecível. Mas se eu pedir para você lembrar o quadro da Mona Lisa, você vai detalhar, mesmo a Mona Lisa não sendo a pintura mais realista de todas, mas o quadro tem uma individualidade artística muito maior do que pinturas apenas realistas, e a mesma coisa se aplica com os jogos chineses. Por enquanto, os polos de produção de games seguirá sendo Estados Unidos da América e Japão, tendo apenas algumas empresas europeias nesse balaio, mas as empresas ainda procuram entregar jogos minimamente individuais. Claro que existem jogos genéricos nesses países, a EA é uma ótima forma de dizer isso, além claro da Square, que consegue lançar grandes porcarias sem nenhuma alma, destruindo as próprias franquias clássicas deles, por encher de coisas genéricas como foi Final Fantasy XVI. Mas ainda assim, existem grandes jogos nesses polos de produção cultural de games, trazendo jogos mais artísticos, ou pelo menos não tão genéricos. A China aprendeu a fazer jogos publicando aqueles que já estavam prontos, ou então copiando as versões japonesas ou americanas dos jogos. Ou seja, eles aprenderam copiando. Agora é o momento que a China tem que parar de copiar e começar a criar coisas. Ainda mais agora que os jogos estão bem carentes de inovações. A China tem uma cultura milenar riquíssima, mas que por hora, os produtores de lá seguem apenas copiando os jogos japoneses. E pior, copiando jogos japoneses que são chatos, como Final Fantasy XV e Final Fantasy XVI. A China precisa parar de falsificar e fazer o original. 金钱看齐，墙上写着秦香莲的30，2岁了装个当朝。